E se uma boa parte do que aprendemos sobre dinheiro estivesse, de alguma forma, equivocada? A obra Pai Rico, Pai Pobre faz exatamente isso. Ela vira de cabeça para baixo muitos conselhos financeiros que a gente ouve a vida toda. Mas, olha, é bem mais que um livro sobre finanças, viu? É um verdadeiro convite para a gente reprogramar nossa mentalidade e descobrir um caminho bem diferente para a independência financeira. Um caminho que os ricos parecem ensinar aos seus filhos. Vamos começar com a ideia que talvez cause mais estranheza. De um lado, aquele conselho tradicional: a casa própria é o maior bem que se pode ter. Do outro lado, vem a visão do pai rico, que diz com todas as letras que a casa, na verdade, pode ser uma dívida. É justamente essa diferença de perspectiva que abre as portas para a gente entender toda a filosofia de construção de riqueza que vamos explorar. A grande sacada do livro está na forma como essa história é contada. O autor, Robert Kiyosaki, teve, digamos, dois pais financeiros. O primeiro é o pai biológico dele, um homem muito inteligente, acadêmico, mas que sempre vivia com dificuldades. Ele era o pai pobre. O outro é o pai do melhor amigo dele, um empreendedor que acabou se tornando um dos homens mais ricos do Havaí, o pai rico. É desse choque, desse contraste entre as duas mentalidades que nascem as lições mais poderosas. E aqui a gente já vê a primeira grande diferença. O pai pobre enxergava a educação como um caminho para a segurança, sabe? Um bom diploma que leva a um bom emprego. Já o pai rico, ele via a educação de um jeito totalmente diferente, como uma ferramenta para entender como o jogo do dinheiro funciona, para criar oportunidades e, no final das contas, gerar empregos, em vez de simplesmente procurar por um. E sobre o risco? Bem, a mentalidade comum, que muitas vezes é guiada pelo medo, diz para a gente evitar o risco a qualquer custo. Só que isso pode levar a uma paralisia, a gente não sai do lugar. A mentalidade rica, por outro lado, entende que o risco faz parte do processo. O segredo não é fugir dele, mas sim estudar, entender e, o mais importante, saber como gerenciar esse risco. É o conhecimento que transforma o que era perigo em uma oportunidade calculada. Agora pensa um pouco no poder que uma simples mudança de palavras pode ter. Dizer "não posso comprar isso" é como dar de cara com um muro, né? Fecha a mente para qualquer possibilidade. Mas, se a gente muda a pergunta para "o que eu posso fazer para comprar isso?", aí a coisa muda. Essa pergunta força o nosso cérebro a ser criativo, a procurar soluções e a transformar o que era só um desejo em um verdadeiro plano de ação. Chegamos agora no que é, talvez, o conceito mais importante de todo o livro: a verdadeira regra de ouro. Se for para guardar uma única coisa de toda essa análise, que seja a diferença fundamental entre o que é um ativo e o que é um passivo. A definição é incrivelmente simples, e é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Pode esquecer aquelas definições complicadas de contabilidade. Um ativo é qualquer coisa que gera renda, que coloca dinheiro no bolso. E um passivo é qualquer coisa que gera despesa, que tira dinheiro do bolso. O foco é total e exclusivamente na direção do fluxo de caixa. O dinheiro está entrando ou está saindo. Então, na prática, uma pessoa com a mentalidade rica foca todo o seu esforço em adquirir ativos. Pense em coisas como imóveis que geram aluguel, ações de empresas que pagam dividendos ou até negócios que funcionam sem precisar de uma presença constante. Esses ativos criam um fluxo de dinheiro que entra no bolso, alimentando e fazendo o patrimônio crescer. Por outro lado, a classe média e os mais pobres tendem a comprar passivos achando que são ativos. A casa própria, o carro do ano. Pense bem. Todos eles geram despesas contínuas como hipoteca, impostos, manutenção. O dinheiro flui para fora, mantendo a pessoa presa no que o livro chama de corrida dos ratos, que é basicamente trabalhar cada vez mais só para pagar contas cada vez maiores. Certo. Com essa base de ativos e passivos bem clara na nossa mente, o livro nos apresenta 6 lições fundamentais. É bom pensar nelas como os pilares que vão sustentar toda a nossa jornada financeira daqui para frente. A primeira lição já é uma virada de chave daquelas. Os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Em vez de ficar trocando horas da própria vida por um salário, o grande objetivo é construir uma máquina de ativos que gere renda dia e noite, até mesmo enquanto se está dormindo. Lição número 2. É preciso ter educação financeira. Não adianta nada ganhar muito dinheiro se não se sabe o que fazer com ele, concorda? Entender o básico de investimentos, de contabilidade, como os mercados funcionam, é isso que permite tomar decisões inteligentes para proteger e, claro, multiplicar o patrimônio.
A terceira lição nos lembra de algo crucial. Cuide do seu próprio negócio. A sua profissão, o seu emprego, paga as contas do dia a dia. Mas o seu verdadeiro negócio é a sua coluna de ativos. A ideia é usar o salário do emprego para comprar mais e mais ativos que gerem renda, construindo assim a própria independência. Na quarta lição, o assunto é inteligência tributária. Os ricos entendem como usar as regras do jogo a seu favor. Eles usam estruturas de empresas para proteger seus ativos e otimizar, de forma legal, o pagamento de impostos. A lógica é bem simples. Uma empresa primeiro gasta e só depois paga imposto sobre o que sobrou, sobre o lucro. Uma pessoa física primeiro paga o imposto e só depois gasta o que sobra. A quinta lição é sobre criatividade. Os ricos inventam dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles conseguem enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas não vê nada. Eles estruturam negócios inovadores, criam valor a partir de ideias. É a habilidade de transformar problemas em soluções financeiras. E a sexta lição fala sobre o poder do aprendizado contínuo. A sugestão aqui é trabalhar para aprender, não apenas pelo dinheiro. Buscar empregos que ensinem habilidades valiosas como vendas, comunicação, liderança, porque essas competências são os verdadeiros ativos que se levam para a vida toda e que vão ajudar a construir os próprios negócios. Ok, toda essa teoria é fantástica, mas como é que a gente transforma isso em realidade? A jornada para a independência financeira não é só sobre o que se sabe, mas principalmente sobre superar as barreiras internas que nos impedem de agir. Essa é a grande questão, não é mesmo? A matemática por trás da riqueza, se a gente for ver, é bem simples. O que realmente impede a maioria das pessoas não é a complexidade do plano, mas sim os obstáculos mentais e emocionais que a gente encontra pelo caminho. O livro identifica 5 grandes barreiras. Primeiro, o medo de perder dinheiro, que simplesmente paralisa. Depois, o ceticismo, que nos faz duvidar de tudo e perder oportunidades. A preguiça, que nos mantém ocupados com coisas sem importância só para evitar o que realmente precisa ser feito. Os maus hábitos financeiros, como gastar tudo antes de pensar em investir. E, por fim, a arrogância, que nada mais é do que a ignorância disfarçada de conhecimento. Para começar, o livro dá alguns passos práticos. Primeiro, ter uma motivação muito forte, um porquê bem definido. Segundo, criar o hábito de se pagar primeiro, ou seja, investir antes de qualquer outra coisa. Terceiro, focar em aprender e dominar uma estratégia de cada vez. E por último, lembrar do poder do círculo social, estar perto de pessoas de quem se pode aprender sobre dinheiro. E para fechar, a mensagem mais poderosa da obra. Construir riqueza não é um grande evento isolado, mas sim um processo feito de pequenas escolhas diárias. Cada real que passa pelas nossas mãos é como se fosse uma semente. A decisão de plantar essa semente na coluna de ativos para que ela cresça e dê frutos, ou de gastá-la com passivos, é o que, no fim das contas, define o futuro financeiro de cada um. O roteiro e a apresentação que acabamos de ver foram desenvolvidos pelo canal Terceiro Cérebro, um espaço criado especialmente para quem busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se esta análise contribuiu de alguma forma, considere curtir, comentar e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal. O seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo mais ideias como esta. Gostou deste conteúdo? Para ver uma análise ainda mais completa, é só acessar o nosso blog em terceirocérebro@blogspot.com. Toda esta apresentação foi baseada na obra Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, na edição de 2017 da editora Alta Books. Uma leitura que, sem dúvida alguma, pode transformar a forma como se enxerga o dinheiro.